Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e se não temos estudo bíblico, temos? Você sabia? É isso aí! E o Você Sabia de hoje é especial, tanto hoje quanto no próximo domingo, que é 31 de outubro, nós vamos tratar de um tema extremamente importante para todos nós cristãos, que é a reforma protestante, seja para o protestante, para o evangélico e todas as suas ramificações, e também para os católicos. Então, hoje nós vamos começar falando do pré-reformadores, que foram pessoas que Deus levantou, né, num período antes da reforma protestante e que tentaram de alguma forma fazer alguma reforma, né, na Igreja Católica, mas que não obtiveram sucesso, não o sucesso que depois tiveram os reformadores, né, com o principal deles, Martinho Lutero. Então, antes de mais nada, peço a você que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like para esse vídeo se você gostou, se você for abençoado, compartilhe também, por gentileza, e nos siga lá no Instagram e no Facebook. Muito obrigada! Então, vamos ver como estava a situação no mundo, né, na Europa, no caso, e na igreja no século XIV, né, século XIV que vai de 1301 a 1400. Então, nós temos diversos acontecimentos dentro da Igreja Católica e também na política, na sociedade na Europa, assim, uma série de dificuldades, né? A primeira que nós podemos destacar é a Guerra dos 100 Anos. Né? A Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos entre a Inglaterra e a França que durou mais de 100 anos, durou de 1337 a 1453. Então essa guerra ela trouxe assim diversos transtornos, né, para dizer o mínimo, né, uma palavra branda na Europa inteira, principalmente, né, nos súditos desses dois países. Além disso, a gente pode destacar também que teve o grande cisma do Ocidente, um dos cismas da Igreja, e ele foi uma crise, né, dentro da Igreja Católica que durou de 1378 a 1417, quando haviam dois papas, um em Avignon, na França, e outro em Roma, na Itália. Então, assim, havia um papa chamado Gregório XI, Gregório XI, né? E ele estava reinando em Avignon, na França. Só que em 1378 ele retornou para Roma e lá ele morreu. E aí, no lugar dele, foi eleito o Papa Urbano VI, que era italiano, de origem italiana. Mas porque ele acabou se demonstrando assim uma pessoa excessivamente autoritária, ele não fez muitos amigos, o pessoal não estava gostando muito dele, né? A liderança, o colégio de cardeais, eles se arrependeram da decisão que tiveram. Então, o que eles fizeram? Decidiram anular a eleição dele, do Urbano, e elegeram um outro papa, um novo papa, que foi Clemente VII. Fizeram um novo conclave e elegeram Clemente VII. E aí o que aconteceu? O Urbano continuou governando em Roma, não queria sair do posto. E o Clemente foi governar de Avignon. Então o que aconteceu? Enquanto Urbano permaneceu em Roma, o Clemente foi reinar lá da França. Então aí o que aconteceu? Foi o famoso Grande Cisma do Oriente. Um papa em Roma e um antipapa, vamos dizer assim, na França. Ambos reclamavam o poder da igreja para si. Os dois se diziam os representantes de Deus, inerrantes e toda aquela doutrina que a gente sabe que existe no papado, né?
E aí vocês imaginam a situação, mas espera aí, como dois papas, dois representantes de Deus, duas pessoas que não erram, duas pessoas santas, infalíveis ao mesmo tempo, não faz sentido nenhum, né? O problema só foi resolvido a partir de 1417 com o Concílio de Constança, quando os dois papas renunciaram e o papado foi definitivamente restabelecido em Roma, né? Todo mundo viu que aquilo estava pegando muito mal, que aquilo não tinha nada, é, era totalmente incoerente, né, com as doutrinas da igreja e resolveram abafar e acabar com aquela situação. Claro, pessoal, que nós estamos falando aqui de uma forma muito sucinta, resumida mesmo, algo assim bem superficial, só para a gente ter uma noção, né, de algumas razões que levaram à reforma protestante, né, que nós vamos tratar no próximo vídeo, na próxima semana, tá? Então, assim, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo todas as fontes, todos os livros usados, outros canais do YouTube, outros sites da internet, tá? Onde vocês podem, quem se interessar, ir mais a fundo nesse estudo. Mas, de forma geral, é bem superficial, generalizando, tá bom? Então, outro tema, outro motivo, né, assim, da bagunça na Europa, de problemas, assim, que deixavam a população desacreditada de muitas coisas, inclusive da igreja, foi a peste negra. A peste negra, né, foi um surto epidemiológico que aconteceu na Europa, assim, de forma terrível. Ela aconteceu em várias outras ocasiões, né, mas no século eh, 14, ela foi bem marcante, assim, bem complicada. Foi algo assim avassalador, né? Vamos ler um trechinho aqui. A doença atacou a Europa em um verdadeiro surto. De 1348 a 1350, a doença atuou de forma fulminante. O historiador Jacques Le Goff afirma que os homens e as mulheres contaminados pelo bacilo eram derrubados depois de uma curta incubação por um acesso que, depois de 24 a 36 horas, levava à morte na maioria das vezes. Então, é, a peste negra foi um grande problema, uma grande tragédia na Europa, né? E ela era causada por um bacilos que tinha nas pulgas que tinham nos ratos, e isso entrava comprometia as vias respiratórias, né, dos humanos. Também a gente pode destacar a Renascença, né? A Renascença foi um movimento cultural que foi, na verdade, um retorno aos clássicos, né? Ela deu muita ênfase à pesquisa científica e começou a desacreditar dos mitos teológicos, né? Começou a exaltar demais o ser humano ser o centro do universo. Qualquer semelhança com hoje em dia não é mera coincidência. O homem, né, passou a ser o centro do universo, o homem e a sua razão, em detrimento da religião. Então passou-se a desacreditar da religião, como se todas essas coisas que a gente ouve hoje em dia, né, essas bobagens, essas mentiras, de que a religião foi criada para dar algum tipo para entorpecer as pessoas ou mesmo fazê-las acreditar em algo, né, dar uma aliviada nas dificuldades da vida. Essas ideias não são de hoje, elas vêm de lá de trás e o Renascimento foi fundamental para essas ideias, para a idolatria do próprio ser humano, né? Para o hedonismo, para o nosso próprio prazer, voltado para o prazer do próprio ser humano e, tipo, deixa Deus de lado porque Deus nem existe, né? Mais ou menos por aí. Lógico que nessa época as coisas estavam apenas engatinhando, né? Hoje elas chegaram no nível de degradação que nós temos visto, mas começou lá no século XIV com o movimento renascentista, que também teve seus lados, seus prós, né? Tudo tem seus prós e contras. O movimento, a Renascença também teve os seus prós, né? Com a Renascença, por exemplo, veio a volta às pinturas e a igreja passou a se preocupar mais com o embelezamento de Roma
e com as obras de arte do que com o rebanho, né? Assim, inclusive com a reconstrução da Basílica de São Pedro. Então, os papas estavam preocupadíssimos em reconstruir a Basílica de São Pedro e embelezar não só ela, como toda a Roma, né? Então, por isso que a gente vê que a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro, hoje tem lá obras de arte belíssimas, né, nos seus tetos, nas suas paredes, coisas grandiosíssimas, e elas foram feitas nessa época por pintores que ainda hoje são extremamente famosos, que são dessa época, né? E aí, o que acontecia? Para fazer esse tipo de trabalho, precisava de dinheiro, né? Então precisava se cobrar impostos ou alguma forma de arrecadação. Então nesse tempo surgiram, né? Não surgiram, retornaram, melhor dizendo, as indulgências, né? Para ajudar a reconstruir a basílica, para ajudar nesse embelezamento, nas pinturas, nas igrejas, nas basílicas, nas capelas, né? As indulgências passaram a valer. E, basicamente, a indulgência é pagar para obter algo de Deus. Então, a igreja ensinava as pessoas que elas precisavam pagar para ter o perdão de algum pecado, para tirar a alma de um parente do purgatório, etc. E, isso acabou trazendo, assim, grande descontentamento, né? Então, assim, nós vemos aí diversos tópicos que acabaram trazendo todo esse descontentamento na população, né? Muitos passaram a desacreditar da religião, da igreja, do cristianismo, né? E assim, era um sentimento era uma falta de perspectiva, né? Porque além de ter esse descontentamento com a igreja, haviam as guerras, como a Guerra dos 100 Anos, muitas, inúmeras dificuldades que realmente é, faziam com que as pessoas tivessem realmente uma falta de perspectiva, uma falta de fé, falta de esperança. E também a gente pode dizer aí de problemas de imoralidade no meio da liderança, de alguns papas, né? Eram muitos os escândalos, muitos casos de imoralidade. Então, assim, foi uma série realmente de fatores que acabou desencadeando, levantando algumas pessoas, né, estudiosos, a maioria homens de Deus, sacerdotes, padres, monges, que acabaram se levantando com críticas e com vontade realmente de fazer alguma coisa, de reformar realmente a igreja, né, a igreja católica. O primeiro que nós vamos ver chama-se John Wycliffe. John Wycliffe nasceu em 1324 em Yorkshire, Inglaterra, e morreu em 1384. Ele estudou na Universidade de Oxford, né, que era a principal universidade da Inglaterra. Ele passou a questionar inúmeras coisas, por exemplo, o cisma que a gente acabou de ver, ele questionava, né? Poxa, mas como é que pode haver dois papas? Como é que pode, né, esse tipo de coisa acontecer? A quem nós devemos obediência? Quem é o santo, o enviado de Deus, né? Ele passou a criticar também a vida luxuosa que esses papas tinham, né? E ele começou com algumas ideias que foi deixando o pessoal meio que de orelha em pé. Ele era uma pessoa assim um agostiniano, vamos dizer assim, né? Ele estudava muito as ideias de Agostinho, que nós já vimos aqui num vídeo, né, há um tempo atrás, que Agostinho que começou a desenvolver a teologia da graça, né, de Paulo, da carta de Romanos, das cartas de Paulo. Agostinho começou a desenvolver essa teologia e John Wycliffe consumia isso assim de forma maravilhosa e transformava isso também nas suas próprias ideias. Então, por exemplo, ele dizia que somente Cristo é o cabeça da igreja e que a instituição papal era cheia de veneno. Olha só, olha as coisas que ele começou a dizer. Ele dizia o seguinte, ó: nem o testemunho de Jerônimo, nem de Agostinho, nem o de qualquer outro santo deve ser aceito, salvo
se estiver fundamentado na Escritura. A lei de Cristo é melhor e suficiente. Toda autoridade procede de Deus, e se o rei ou o papa não estão agindo corretamente, devem deixar suas posições. Olha isso, imagina isso, queridos. No século XIV, a Europa inteira, né, debaixo daquela mesma doutrina, daqueles mesmos dogmas, um homem se levanta e fala isso. Isso é muito ousado, né? Ele também negou o sistema dos sacramentos, a transubstanciação, né? Só um parênteses, para quem não sabe, a transubstanciação é como a Igreja Católica entende que é ali a comunhão, a ceia, né? Que os protestantes chamam de ceia do Senhor. Eles entendem que ali na hora o pão e o vinho é realmente o corpo e o sangue de Jesus, é literalmente o corpo e o sangue de Jesus ali. Então ele começou a criticar isso também. Nessa época também a igreja limitava o estudo da Bíblia. Só os líderes podiam, os leigos não podiam ler a Bíblia. E aí o Wycliffe dizia que todos deviam estudar a Bíblia e que o Novo Testamento estava aberto ao entendimento dos homens simples. Olha que lindo. E o que ele passou a fazer? Ele passou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês pela primeira vez. Por conta dessas suas ideias, ele acabou perdendo apoiadores dentro da universidade, né? Pessoas de alta patente que podiam segurá-lo lá dentro, que podiam mantê-lo, né, trabalhando lá dentro. Até que ele foi proibido de lecionar e as suas ideias foram condenadas. Ele foi julgado, elas foram julgadas como heresias. As ideias dele foram julgadas como heresias. Mas ao mesmo tempo ele também tinha muitos seguidores, né, que apoiavam as suas doutrinas. E isso fez com que a igreja decidisse por não condená-lo, para não mexer, para a situação não ficar pior, porque ele tinha muitos seguidores. Quiseram abafar ele dentro de Oxford, mas também resolveram não condená-lo. Apesar de seus seguidores serem perseguidos, né? Porque aí depois que ele foi abafado, foi tirado de Oxford, os seguidores dele também passaram a ser perseguidos na universidade. Mas a igreja meio que deixou ele em paz lá no cantinho dele. Então ele morreu em 1384, como nós já falamos, e os seus ensinamentos continuaram a transformar mentes, como nós vamos ver ainda hoje. Mas aí depois que ele morreu, a igreja o condenou. Quer dizer, a igreja achou melhor não condená-lo, não, né, matá-lo assim de forma, né, com um julgamento, com uma condenação pública e tal. Mas depois que ele faleceu, a própria igreja o condenou como herege. Agora nós vamos falar de outro pré-reformador, que foi Johann Hus. Johann Hus viveu de 1372 a 1415. Ele nasceu na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. Ele foi um padre, estudou letras e fez bacharelado e mestrado em teologia e foi reitor de 2 universidades. Ele foi muito influenciado pelas ideias do Wycliffe, né? E as reformas eclesiásticas que o Wycliffe promulgava, né? Dizia aos 4 ventos na época dele, né? E Hus pregava o sacerdócio universal dos crentes, no qual qualquer pessoa poderia comunicar-se com Deus sem a mediação sacramental e eclesiástica. O que é isso? É basicamente que não é preciso um mediador, um sacerdote entre o homem e Deus. É uma das coisas que o protestantismo prega, mas que a Igreja Católica, pelo menos naquela época, não concordava. O sacerdote era um intermediário, né? Tanto que a palavra vigário significa realmente substituto, é como se estivesse substituindo a Cristo. Então, era necessário a mediação do sacerdote para que o homem leigo chegasse a Deus. Só que Hus não teve a mesma sorte que o Wycliffe, infelizmente, né? Se talvez,
se a política da época na Boêmia fosse favorável, como foi mais para frente na época de Martinho Lutero na Alemanha, talvez ele tivesse obtido mais sucesso e não tivesse sido condenado. Mas como ele não tinha um apoio político dos seus reis, dos seus monarcas, né, ele foi facilmente uma presa do sistema. Né? Então ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas passaram a crer da forma que ele pregava e ele, né, clamava por essa reforma na Igreja Católica, mas ele acabou sendo condenado à morte na fogueira. E aí, queridos, no dia em que ele foi queimado, ele disse as seguintes palavras ao carrasco. Primeiro, vamos entender que o nome dele, Rus, significa ganso. Então, ele falou o seguinte: hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. E ele estava se referindo, na verdade, ele estava profetizando ali sobre Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, exatos 102 anos depois da morte de Hus na fogueira, estava pregando as suas 95 teses no castelo de Wittenberg e rompendo definitivamente com a Igreja Católica. Então ele profetizou, né? Ele disse essas palavras proféticas poucos minutos antes de morrer. Agora vamos falar um pouquinho sobre Jerônimo Savonarola. Savonarola viveu entre 1452 e 1498. Ele era um italiano e era um monge. Era de uma família muito influente na Itália, né? Seu avô foi médico e era muito influente ali na monarquia de Florença, se eu não estou enganada. Ele era um homem muito piedoso, né, e dedicava o seu tempo às escrituras, né, à Bíblia, aos escritos de Tomás de Aquino e dos filósofos, né. Ele era um homem muito bom, de coração muito bom, piedoso mesmo, né. E um dia, depois de ter uma visão de Deus das coisas que estavam por vir, ele passou a pregar ardentemente. Até então, ele era bem contido dentro do monastério onde ele estava. Ele dava aula para algumas pessoas só e ficava ali meio na dele, apesar, né, de ter assim uma vida muito intensa com Deus. Mas um dia ele teve uma visão do que virá no fim, né, do que nós ainda passaremos lá no fim. E depois disso ele não segurou mais, ele passou a pregar ardentemente, principalmente por arrependimento. A unção era tanta que conta-se que as pessoas saíam de suas pregações sobre condenação e pecado e passavam a andar nas ruas desnorteadas. As pessoas saíam da pregação dele desnorteadas, tamanho o impacto que aquela palavra trazia sobre a vida delas. Dizia-se que pessoas de todas as idades e classes sociais caíam veementemente em choro nessas pregações e que elas produziam um profundo terror nessas pessoas. Imagina, querido, a pessoa está ali pregando, cheio da unção de Deus, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre a condenação eterna, e aquilo entrava de tal modo nas pessoas, né? Realmente a palavra dividindo alma e espírito mesmo, um corte afiado de dois gumes que divide mesmo, que transforma, e as pessoas saíam dali chorando convulsivamente, né? E aterrorizadas, porque viam, porque enxergavam as suas condições de pecadores, né? E aí começou a juntar tanta gente para ouvir Savonarola pregar, que as pessoas chegavam na igreja, na catedral onde ele ia pregar, meia-noite, para esperar abrir para o outro dia, para poder ter um lugar para sentar e ouvir ali a palavra de Deus. Vou ler agora para vocês um trechinho sobre a vida de Jerônimo Savonarola, que está aqui nesse livro maravilhoso, chamado Heróis da Fé, do Orlando Boyer, pela editora CPAD. Tá? Tamanha era a unção, o avivamento que se tinha ali na cidade dele, de Florença, enquanto Jerônimo estava pregando.
O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez grande fogueira na Piazza de Florença e queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais na grande domo o seu imenso auditório. Olha que coisa maravilhosa. Não cabia mais, o povo estava assim, era muita gente para vê-lo pregar, e o avivamento começou a atingir a sociedade. E as pessoas fizeram até fogueira para queimar aquilo que elas sabiam que era pecaminoso, que era imoral, que estava levando elas para o inferno, para longe de Deus. Olha que maravilhoso. É o que o avivamento faz realmente, né? Quando ele sai de dentro da igreja e passa a atingir toda a sociedade. Só que, infelizmente, o sucesso, né, de Jerônimo Savonarola não durou muito, porque os poderosos ficaram inconformados, né, e o paralisaram. Mais uma vez a mesma situação. Não havia um apoio político por trás, ainda mais ele era um italiano, né? A força do papado era muito grande ali em meio às monarquias da Itália, né? Então, primeiramente o ameaçaram, depois o excomungaram e em 1498 ele foi queimado também em praça pública por ordem do Papa. E aí vou ler mais um trechinho aqui do que aconteceu quando ele morreu, né? Ele foi queimado em praça pública, que nós já falamos, e ele disse as seguintes palavras antes de morrer: O Senhor sofreu tanto por mim. Quer dizer, para ele morrer ali queimado era algo que era uma honra para ele, né? Em vista do sofrimento do Senhor Jesus por ele, né? E assim terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Vale dizer aqui, queridos, que essas pessoas não tinham um interesse em dividir a igreja, em acabar com a igreja, e sim em evidenciar os erros e fazer com que eles fossem restaurados, com que as coisas fossem restauradas, a ordem fosse restabelecida, né? O próprio Jerônimo Savonarola, apesar de todos os erros que ele apontava, ele acreditava que os crentes, os salvos, estavam somente dentro da igreja católica, né? Então, assim, essas pessoas não queriam um rompimento, não, ao contrário, elas queriam revolucionar, né? Que a liderança enxergasse a degradação que estava acontecendo e que a ordem fosse restaurada, né? Uma outra pessoa que nós podemos citar aqui brevemente é a Rainha Isabel de Castela, né? Ela era casada com o rei Fernando de Aragão e eles governavam a Espanha. Ela era conhecida como Isabel a Católica e ela viveu de 1451 a 1504. E assim, ela fez inúmeras reformas na Igreja da Espanha, né? Ela tirava da liderança bispos, que sabia que tinha uma conduta, né, escandalosa e imoral, e colocavam bispos piedosos, homens realmente de Deus, comprometidos com Deus, né? Ela se esforçava para dissipar realmente todos os interesses escusos que haviam, né? E colocar realmente pessoas comprometidas com Deus, né? Com a palavra, com o sacerdócio, né? E não comprometidas consigo mesmo, com conluios políticos ou com imoralidade. Então, para muitos, ela também é conhecida como uma pré-reformadora, porque ela era uma mulher extremamente piedosa e fez muito pela Igreja Católica na Espanha, né? A gente pode até lembrar que a vitória que ela teve contra os muçulmanos, né? Os muçulmanos estavam dominando ali a Espanha e ela, guerreira ali, os expulsou. Mandou junto também os judeus, né? Mas assim, o que a gente fala sobre isso é porque a expansão muçulmana ela era severa e na base da guerra religiosa deles, né? Os judeus habitavam ali, estavam espalhados pelo mundo inteiro, mas viviam as suas vidas. Já o Islã sempre teve
essa conotação de impor a força, né, a sua religião. Enfim, Isabel de Castela também é uma mulher que merece ser lembrada como uma pré-reformadora. E por hoje é só. Nós falamos aqui de alguns homens, né, e uma mulher de Deus que muito fizeram pela causa, né, pela palavra de Deus, para que hoje nós chegássemos onde nós estamos, né, porque eu creio particularmente que a reforma protestante não só foi bênção para nós, mas também para os católicos, né? Muita coisa precisou ser revista na Igreja Católica depois do sucesso da Reforma Protestante, né? E na próxima semana, no próximo vídeo, nós vamos falar da reforma em si mesmo. Dia 31 de outubro é realmente o dia de aniversário da Reforma Protestante. Então, nesse mesmo dia, nós vamos estar aqui falando sobre ela e falando mais sobre o principal agente, né, da reforma, que é Martinho Lutero. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado a você, tenha edificado de alguma forma a sua vida, te fez dar uma noção aí, uma breve noção, uma pequena noção de como as coisas aconteceram, né? Porque você, quando alguém lhe perguntar, quando alguém quiser saber mais, você agora sabe, tem uma noção, se você não sabia, agora de como as coisas aconteceram e alguns motivos, ainda que de forma bem superficial. Eu espero que você tenha hoje um dia grandemente abençoado, que Deus fale ao seu coração, que o Senhor surpreenda você com uma boa notícia e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.